Boa noite. Nós vamos dar continuidade à lição do Evangelho segundo o Espiritismo, dando assim sequência, né, de acordo com os capítulos. A doutora Marlene estava seguindo, né, de acordo com os capítulos. Eu e o Valdir estamos nos revezando para dar continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse ano em que comemoramos 150 anos do advento desse livro tão importante para a nossa vida, um verdadeiro manual, né? Aqueles que não têm o hábito de ler, ou, né, têm dificuldade, não têm tempo, ao menos o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês deveriam cultivar a leitura. Fazer uma leitura desde o primeiro, do prefácio até o final, né, para entender, repassando todas as lições e depois estudando os capítulos aleatoriamente. Como todos aqui sabem, é recomendável a prática do Evangelho no lar. Aqueles que já passaram por tratamentos, nós recomendamos naquele papelzinho de encaminhamento que se faça o Evangelho no lar. São momentos preciosos que a gente tem a possibilidade de ter em família. Por quê? A vida de hoje, principalmente, toda atribulada, nós temos muitas demandas de toda ordem. Pouco tempo nos resta para fazer uma reflexão em família sobre os ensinamentos do Cristo. E nós, é recomendável que se pratique e tenha esse hábito desde as crianças, dos nossos filhos pequenos, né, para acompanhar a leitura, para fazer os comentários, porque cada lição é de uma preciosidade e de uma prática para a nossa vida cotidiana que nós nem podemos imaginar. A prática do Evangelho no lar preserva a nossa casa, a nossa família, do assalto de tantas trevas que nós vivemos nos dias de hoje. Então não precisamos nem sair de casa para o astral dentro de casa, do nosso lar, cair. Basta ligarmos a televisão. Eu não estou falando por mim, estou falando um fato, uma constatação. As notícias, né, nos chocam de toda maneira. Né? Os programas de qualidade também duvidosa, né, que enfatizam esses acontecimentos que infelizmente faz parte da nossa realidade. Então nossa casa, ela deve ser preservada de tudo isso. Já chega nós, né, com as nossas problemáticas, todos nós temos os nossos pontos fracos, alguns aqui são estouradinhos, eu me incluo nessa, outros, né, têm as suas raivas, os seus problemas. Então já chega a gente, né, com a nosso enfesamento dentro de casa para desequilibrar a estrutura familiar, né? Então, por isso mesmo, nós temos que ter esse hábito. Você fala, mas o que essa mulher está falando? Ela está mandando a gente fazer? Não, estou recomendando, estou falando de quem já viveu algum tempo, até muito mais do que uns que estão aqui, e eu posso realmente dizer que em muitas horas o que salvou a minha família foi a prática do Evangelho no lar, tá? Para manter equilibrado na hora, porque provas todos nós temos, momentos difíceis todos nós temos. Nós temos que enfrentar doenças em família,
filhos, os problemas dos filhos nos atingem, né? Falta de dinheiro, né? Problema de desemprego, problema de relacionamento. Ninguém está livre, certo? Mas são fatores que mexem com o nosso interior, que atuam no nosso equilíbrio, nos desequilibrando. Aí se ninguém faz uma prece em família, se ninguém reza, aí é o caos para entrar tudo em ordem. Não que não tenhamos sempre a ajuda do alto, mas que o evangelho dentro de casa, praticado pela família, abre um canal de comunicação com a espiritualidade maior, sim, abre sim, certo? Então aí eu estou falando porque eu sinto essa necessidade de enfatizar o que eu acho que é bom para a nossa vida, né? Bom, nós vamos continuar com o capítulo 13, Valtinho na semana passada comentou sobre o óbolo da viúva, convidar os pobres e os extropiados, e hoje nós vamos ler sobre as instruções dos Espíritos em relação a esses ensinamentos, essas passagens de Mateus e Lucas, né? Os dois escreveram sobre essa passagem do Cristo. Então, nas instruções dos Espíritos, nós temos um subitem chamado a caridade material e a caridade moral. Os Espíritos, o mentor aqui inicia, no caso a irmã Rosália, em 1860 escreve: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. E afirma que toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque o supérfluo da mesa de cada rico, do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Então, é simples. Fazei aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem. Essa é a máxima. A mentora aqui, ela não está falando que é uma máxima dentro do Espiritismo. É de todas as religiões, toda a moral. Todas as religiões que nos levam a Deus, está aqui a máxima. E se nós praticássemos, ela disse, o mundo seria perfeito, quase, né? Não teríamos miséria, não teríamos guerras, não teríamos a pobreza, a delinquência. Bom, ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Aí na sequência, ela fala que ela mesma, lá no mundo espiritual, encontrou, né, alguém que ela ajudou aqui na Terra. Que aqui na Terra, aos olhos dos homens, era um pobre, né, necessitado. E ela o ajudou. E agora, no plano maior, ela diz que ele está acima dela, em termos morais, envergadura moral, perfeição moral, né? Ela conta aqui. E ela diz que a caridade moral
né? A caridade material é compartilharmos o que nós temos, né? Dividirmos o que temos, assistir aqueles que necessitam nas suas carências, né? Repartindo o que nós temos. Agora, a caridade moral consiste em olha bem, a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar, para deixar falar um mais novo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós. Enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis o mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Então, os exemplos que ela fala aqui são realmente difíceis, né? Quem de nós, né, vê alguém falando impropério e a gente já não, né, muitos de nós não aguentam e já corrige, já sai em defesa e acaba discutindo. Deixar para lá, deixa falar, né? Aquele que pode estar falando a maior asneira, deixa para lá. Se fazer de surdo quando alguém zomba da nossa pessoa, né? Ou desfaz da nossa pessoa no ambiente, e daí? Quem é superior a quem neste mundo? Então, essas pessoas, elas, por essas atitudes, elas já denotam uma situação não superior, percebem? Elas não estão numa situação superior. Por esta razão, diz que nós nos fazermos de surdos, deixar o outro falar, deixar para lá, é um ato de caridade moral. Mas tem que deixar deixando. Não a gente deixar e ficar muito bravo de ódio, né? E xingando por dentro, aí não vale. Certo? Nós temos que ter, ele fala, não é um ato de humildade, não é um ato de desmerecimento, e sim um ato de caridade moral. Olha que interessante. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, certo? Mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. É preciso lembrar, sem cessar, que no pobre rejeitado, talvez revelar um espírito que vos foi caro, e que se encontra momentaneamente em posição inferior a vós. Então aqui ela chama atenção para o que? Mais uma vez, nós temos na lição sobre a caridade um chamamento para que a gente reflita e considere a vida futura. Porque se nós nos focarmos apenas na vida presente, realmente as lições do Cristo são dificílimas, elas são quase que impraticáveis. Mas se nós temos a nossa visão ampliada para a vida futura, para a eternidade, para a continuidade da vida,
nós percebemos que nós não temos o começo nem o fim. E, portanto, nós passamos a refletir o seguinte: as almas, elas se encontram durante as encarnações. Nós não somos despejados nesta vida. Nós não somos, é falacioso dizer, eu não pedi para nascer. Tá? Nós podemos até não pedir em consciência, mas nós necessitamos nascer. E nós nascemos obedecendo uma lei de afinidade e de atração. Ninguém é despejado em berço, certo? Que não tem nada a ver com ele. Ninguém. Certo? Então, as pessoas vão e vêm. E os relacionamentos também com as outras pessoas não se dá por acaso. Em tudo tem a lei da atração. A lei da atração, por vezes, aproxima as pessoas pela necessidade de aprendizado que uma tem e a outra tem. Elas juntas vão aprender. Então, mesmo aquele que estende a mão para nós, que precisa de nós, quer materialmente falando, quer do ponto de vista moral, não é à toa, entendeu? Nós temos aí uma necessidade de estar atendendo aquela necessidade. Nós temos no foro íntimo, nós precisamos, né, para o nosso aprendizado, para a nossa perfeição, passar a conviver, quer momentaneamente, quer por um tempo médio, com as pessoas. E as pessoas vão se colocando nas encarnações em papéis diferentes, assumindo personas diferentes, né? E ela está chamando a atenção. Às vezes aquele que está pedindo, está necessitado agora, foi o nosso ente próximo no passado, ou no futuro, nós poderemos ter que abrigar aquela pessoa no nosso convívio, no nosso ninho doméstico. A gente não sabe. Então nós temos que tratar os estranhos como se fossem os nossos entes mais caros. É engano nosso que a gente vem aqui só para viver e conviver no seio familiar. A família é importantíssima, a família é o nosso porto seguro, a família realmente, ela tem uma representação muito importante na nossa existência. Porém, nós não evoluímos plenamente se nós vivemos egoisticamente só no seio familiar. Então é só meu neto que é importante. As outras criancinhas, entendeu? Mas não é meu neto, né? Se for meu neto, tudo tem. Se é neto dos outros, se não é neto de ninguém, não sei, né? Não é assim, né? Então nós temos que considerar as pessoas como se fossem os nossos entes amados. Tratar os estranhos assim. Nós vimos que na lição das bodas do festim, que Jesus fala, convida os necessitados, os estropiados. Por quê? Porque a família você precisa convidar, gente. Né? Não precisa convidar, quem eu amo não precisa convidar. Já faz parte da minha mesa naturalmente. Certo? Por isso a lição diz. Então, convide, quer dizer, traga também os estranhos para o campo da sua atenção. Né? Foi isso que Jesus quis dizer.
Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como eu posso fazer a caridade se frequentemente não tenho o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade, aqui também é interessante. E não é fácil, hein? O pessoal fala assim, mas isso aí, né? Mas aqui já fala. Podeis fazer a caridade em pensamento e em palavras e em ações. Né? A partir do momento que eu penso negativamente de alguém, eu falo, ai, já vem ele lá, tem que ajudar o fulano, né? Tá lá, o cara aparece, a gente vai, ajuda, dá não sei o quê, ai, mas a gente quer ver a pessoa longe, né? Ao passo que se nós, tudo bem, nem ajudo materialmente, estou apertada, não vai dar, não vem, mas eu lembro da pessoa nas minhas orações, eu emito pensamentos, eu penso positivamente em relação àquela pessoa, eu procuro visualizar aquela pessoa numa situação inversa daquela que eu rejeito nela. Aí está uma caridade. Orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido ver a luz. Uma prece no coração os alivia, uma prece no coração. Em palavras, dirigindo também em palavras, dirigindo aos nossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão, é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes, Deus tem para todos nós uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. E as crianças que já viciadas por suas companhias vão vagar pelos caminhos prestes a sucumbir sob as más tentações? Dizei-lhes, Deus vos vê, meus pequenos amados, e não temais em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência, e em lugar de pequenos vagabundos, tereis feito homens. Está aí está uma caridade. Esse pedaço me faz lembrar o seguinte: nós temos na casa as atividades de evangelização infantil, né? E dos jovens, e às vezes a gente olha uma grupo, essas crianças não prestam atenção em nada, né? Você fala, depois estão brigando, estão se matando dentro da classe, essas coisas. Aí você depara aqui com essa lição do Evangelho. Diz o quê? Fale sempre, a semente germinará. A gente não fala em vão. Quando a gente fala para a alma da criança, para a alma ainda no corpinho da criança, ainda pequeno, né? A gente pensa que não está fazendo efeito, mas ó, água mole e pedra dura, ela vai absorver, ela vai mudar, vai fazer efeito. E a gente, com o tempo já na evangelização, a gente vê até muitos alunos nossos estão levando hoje seus filhos, né? Tem uns que estão levando até o neto, para vocês terem uma ideia, né? Na evangelização, formaram família, estão lá na luta, né? Então, germina. Então, a criança, gente, ela nunca é caso perdido. Então, sempre que a gente tiver uma oportunidade de ajudar uma criança, de ensinar, a gente não pode perder, né? Então, o mentor aqui está dizendo exatamente isso. E
o livro da Esperança, que traz, esse livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier, ele é ditado pelo Espírito de Emmanuel. Ele é belíssimo, porque o que ele faz? Ele descobre sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele destaca daqui o capítulo do evangelista, o item do Evangelho segundo o Espiritismo e dá uma mensagem prática relacionada àquela lição, né? E aqui, do capítulo 13, na hora da assistência, ele fala, auxiliai, né, os infelizes o melhor que puderdes. Nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno, em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou. Ó, a sutileza de Emmanuel. Ele diz que nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades. Não somos nós que felicitamos os irmãos que estão lá precisando, necessitados, nós somos a bênção na vida deles. Antes disso, nós é que somos felicitados para a oportunidade de servir. Olha que interessante que Emmanuel, né, como ele fala, como ele joga aqui as palavras. E diz ainda que ele salienta que a autoridade amorosa do Cristo que recomendou estes irmãos para nós. Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, né? Ainda mesmo quando não lhes possamos ser úteis. Então, seja lá em que situação for, não nos compete, nós não temos o direito de ferir aquele que pede, ou aquele que necessita. Visitando-lhes o lar, diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea sem tragos de censura. Então, se nós vamos visitar a casa de alguém que está necessitando, nós temos que dar aquele apoio, aquela ajuda, e a pessoa, enfim, está numa situação de necessidade, nós não vamos chegar na casa da pessoa já olhando para os cantos, já censurando, mas isso está sujo, mas é assim que você põe essa criança? Mas não sei o que, entendeu? Não é assim. Ele diz que é para nós nos comportarmos como se a gente fizesse uma visita a alguém que a gente gosta da família, né? Um clima de respeito, cordialidade e educação dentro da casa do outro. Não é porque nós estamos lá na posição de quem vai ajudar que a gente já chega ditando ordens na casa do outro. Em lhes servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes os modos e expressões diferentes dos nossos, calando apontamentos deselegantes e manifestações de azedume, o que lhes agravaria subalternidade e desventura. Então a pessoa já está, né, na situação. Chega, nós convidamos para um almoço, enfim, e falam, nossa, mas como come? Nossa, fulano, come mais devagar, come devagar, né? Ou, nossa, você não vai usar o garfo para comer, certo? Olha a tua criança aí, está derrubando tudo no chão. Não nos cabe isso. A pessoa já está numa situação de subalternidade. Nós temos que ter essa sensibilidade
Isto é, se colocar no lugar do outro, certo? Não nos agrada os modos, mas o que nós faríamos no lugar dele se nós estivéssemos no lugar dele? Tivéssemos a história dele, como é que nós iríamos agir? Sabe lá como, né? Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que os amparassem nos constrangimentos orgânicos. Então, se nós somos chamados a socorrer alguém numa dor, para fazer um curativo, para, enfim, revezar com outra pessoa no hospital, nós temos que ter uma sensibilidade, né? Tratar aquela pessoa, mesmo que ela não seja íntima, nossa, com respeito, com carinho. E Emmanuel diz aqui, Emmanuel que diz, né? Assim como nós ficaríamos felizes se fosse um filho nosso, né? Como nós seríamos gratos, né, se alguém cuidasse, né, do filho nosso que precisou estar longe da gente, sofreu um acidente, né, teve que fazer uma cirurgia e mora em outro lugar, em outra cidade, longe da família, e alguém acompanhou, alguém deu assistência. E isso não dá um alívio no nosso coração, nos dá uma alegria. Então façamos da mesma maneira com o que pede o nosso socorro, que precisa do nosso atendimento. Se aceitamos a incumbência de prová-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido com lanheza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto. E se alguns deles, depois de atendidos, voltarem à nova solicitação, recordemos os filhos queridos quando nos pedem repetição do prato e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Isso me faz lembrar, nós aqui temos, né, o atendimento às famílias lá em Diadema, né, nessa época do ano, nós cadastramos as famílias, nós temos distribuição de cestas básicas, distribuição de gêneros diversos, né? E isso tem uma fila, tem uma ordem, tem um regulamento, né, para fazer, porque senão vira bagunça, certo? Porém, nada nos dá autoridade de destratarmos essas pessoas na fila, né? Temos que tratá-las com carinho, com educação, com cortesia, né? E não tratarmos de nariz empinado, com rudes, né? Então, se nós não estamos no dia bom, é melhor nem ir no dia que nós temos que fazer esse trabalho. É melhor não ir. Senão nós vamos agravar a situação. Para nós, agravar a nossa situação. Certo? Então a gente tem que conhecer os nossos limites. É a mesma coisa quando você vai na rede de saúde pública, ninguém lá tem direito de destratar quem está lá na fila. Certo? Não é... Aí fala, mas isso aqui eu pago, né, de graça. Que fosse de graça, vocês entenderam? Não é o fato de não ter o pagamento, né, uma prestação, uma contraprestação de serviço. O fato é de humanidade, de cristandade, tratar o outro com consideração, com carinho, com atenção, né? E nós temos, se as pessoas não sabem, nós temos que chamar a atenção, nós temos que fazer este movimento, né? Como é que nós queremos um mundo melhor? Precisamos muito disso. E aí tem um detalhe aqui. Aí você está dando assistência, a pessoa volta na fila de novo.
né? Volta lá, pegou a roupa, pegou não sei o quê, daqui a pouco você vê a pessoa lá de novo, né? Não é para xingar, não é para humilhar. Explica, fala com paciência, certo? E ele até fala assim, como que você trata seu filho que quer repetir o prato de comida? Né? Não sei como é que é, mas de repente vamos falar, você tá gordo demais, não para de comer. Não sei, né? Também assim, como que eles tratariam um filho magrinho, vai? Repetisse o prato de comer, ou repetir o prato, vai, tá certo? Então é isso. Na ocasião em que estivermos reunidos em equipes de trabalho a fim de supri-los, estejamos de bom humor, certo? Resguardando a disciplina sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desperdiçar-lhes o concurso valioso. O que quer dizer tudo isso? Numa obra de assistência, nós temos a organização, né? Temos regulamento, e se nós somos voluntários do trabalho, certo? Vamos agir de acordo com o que foi falado aqui no parágrafo anterior, certo? Com gentileza e tal. Também não vamos relaxar, né? Também, em nome da gentileza, do respeito, não nos cabe quebrar a disciplina, quebrar o regulamento. Ele está dizendo aqui, certo? Então assim, eu ia falar uma coisa, eu vou ficar quieta. Bom, aí nós, não, porque a gente não é de hoje, graças a Deus, a gente já tem muito tempo, né, a casa. Hoje eu estava distribuindo as sacolinhas de Natal, eu comecei a falar com as pessoas que não conhecem o trabalho, eu falei, não, eu faço evangelização. Aí eu comecei a fazer a conta, me deu até um susto. Eu falei, se eu tenho 32 anos de casada, eu era solteira, né, e falei, meu Deus do céu, faz tempo, né? Então a gente, nesse espaço aí, a gente já tem alguns causos pitorescos, mas não vai dar tempo de contar. Nós que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo, veja bem, a gente é educado, né? Nós somos educados, né? Com o chefe, com o diretor, com o presidente, com o papa, com o fulano, com o Beltrano, nós somos educados, sabemos lidar, nos comunicamos corretamente, né? E treinamos as boas maneiras para isso, para o comportamento. Os nossos pais nos ensinam a comer na mesa, né? A se comportar num lugar perante uma autoridade, enfim. Aí ele diz assim, saibamos também, do mesmo modo, saibamos também ser amáveis e amigos junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Então assim, por que eu vou tratar bem, eu chamo, o diretor vem jantar na minha casa, né? Aí tá, todo mundo trata bem, o diretor com a mulher dele, vai, não sei o que, a gente não tratamos bem? Ainda impomos os filhos para fazer igual, né? Para ter educação. Aí ele diz, da mesmo modo, a gente também tem que ser afável e amigo dos companheiros em dificuldades maiores. Então, qual é a diferença? Né? Então, eles não são apenas nossos irmãos, são convidados de Cristo. Olha que lindo. Lembra que ele começou a lição dizendo que esses irmãos, eles nos dão a oportunidade de praticarmos, de aprender. Nós somos beneficiados. E ele termina dizendo aqui que esses irmãos, eles são convidados de Cristo dentro da nossa casa, pelos quais encontramos o ensejo, a oportunidade de demonstrar carinho e consideração para com ele, Deus, e o Divino Mestre.
em pequeninos gestos de amor. Então, o que ele fala aqui, não precisa ser gestos grandiosos, não são ações maravilhosas, né? Pequenos gestos, sem anunciar, educação, gentileza, vindo da nossa sinceridade. É isso. Né? Nós temos oportunidade de fazer tudo isso de uma maneira muito simples. Eu acho que nós temos essa grande oportunidade. Emmanuel está nos falando, né? Então, Emmanuel, nós todos sabemos quem é. Bom, já está na hora, né? Nós vamos encerrar, mas antes eu gostaria de lembrar que no dia 21 de novembro, né, lá na Saraiva Meg Store, no Shopping Morumbi, das 19 às 21 horas, vai ter o lançamento e a noite de autógrafos do livro Meu Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho, da doutora Marlene Nobre. Então, vocês estão todos convidados a nos prestigiarem, né? E esse livro eu tive a oportunidade já de comprar aqui no lançamento. Nós estamos lendo, eu e meu marido. É maravilhoso. O Chico, na sua experiência, então a gente fala assim, meu Deus do céu, Chico está muito longe, mas eu posso chegar lá um dia, né? É maravilhoso, como no cotidiano ele demonstra. Então, muito obrigada. Agora vamos todos ao trabalho. Gostaria